a visão distorcida e seus efeitos. Eu lembro de uma ilustração que diz o seguinte, que uma mulher olhava pela janela da sua casa a vizinha colocando a roupa no varal. E ela dizia, a vizinha está colocando a roupa suja no varal. Que coisa absurda. E no dia seguinte, ela olhava ali pela janela, estava de novo a vizinha colocando a roupa suja no varal. E ela observava e comentava dia após dia, até ela descobrir que a sujeira estava na vidraça da janela e não na roupa da vizinha. Muitas vezes, problemas que a gente vê nos outros, talvez estejam de fato na gente. Talvez nós tenhamos uma visão distorcida da realidade. Você sabe que a visão natural, por exemplo, é muito importante. E quando a pessoa tem problema de visão, como eu tenho miopia em um olho e astigmatismo no outro, misericórdia, né? Quase cego. Mas quando a pessoa tem problema na visão, ela confunde as coisas. Você olha, vê a irmãzinha, você fala assim, vou ali trocar uma ideia com aquela irmã. Quando você chega, é irmão. Aí você fala, paz do Senhor, irmão. Já estou indo embora. Ou então você vê uma gata, você chega perto, é uma onça. Misericórdia. Então, problemas da visão distorcida ou da falta de visibilidade. Da mesma forma, nós podemos dizer a respeito da visão espiritual, ou da visão que você tem acerca da realidade, a maneira como você interpreta a realidade, a ideia que você tem sobre a vida, sobre os seus objetivos, seus propósitos, a ideia que você tem sobre si mesmo, a ideia que você tem sobre Deus ou sobre o seu próximo. Isso seria uma visão que você tem, e essa visão pode estar distorcida, de tal forma que você confunde o bem com o mal, que você confunde o certo com o errado e vice-versa. Então, eu quero falar sobre isso nessa madrugada, dando aqui alguns exemplos bíblicos da visão distorcida e seus efeitos. Então, eu quero começar lendo Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, 6. Vou te dar um tempo aí para você encontrar Gênesis. Olha só o que diz. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, primeiro exemplo de visão distorcida. Por que nós podemos dizer desta forma? Porque Deus falou uma coisa e agora Eva chegou a uma conclusão totalmente diferente daquilo que Deus havia dito. É assim que acontece conosco quando nós temos uma visão da vida diferente daquilo que Deus falou. O que Deus havia dito sobre aquele fruto? Ele disse, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Aquele não era um fruto bom. Mas Eva, que diz aqui, a mulher viu, olha aí o verbo, viu, visão, viu que aquela árvore era boa. Mas então Deus se enganou? Será que Deus está errado? Assim também nas nossas vidas, nas conclusões que nós tiramos, contrárias à palavra de Deus, será que Deus errou? Não. E aquela árvore era agradável aos olhos, olha aí a visão. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Alguém pode dizer assim, mas foi Deus que criou aquela árvore. Foi ou não foi? Foi.
Mas isso não serve como desculpa para que o homem coma do fruto proibido. Na sua vida você pode ter diversas situações assim, em que você vai ver alguém ou alguma oportunidade e você vai dizer, mas foi Deus que fez. Mas muitas vezes Ele fez, mas não é para você. Então não use isso como desculpa. Teve um rapaz que ele estava discutindo com a polícia sobre a maconha e dizendo assim, foi Deus que fez a maconha. Olha, é mesmo, hein? Foi Deus que fez a maconha, mas quando é que Ele mandou você fumar? Então tem coisas que Deus fez que não são para você. Este era o caso dessa árvore. Mas você pode dizer assim, Senhor, o fruto é gostoso, mas Deus está dizendo, esse fruto mata. Mas é bonito, mas mata. Cuidado. Vamos a um outro exemplo. Números capítulo 13. Gênesis foi fácil, né? Agora quero ver você achar Números. Está aí um pouco adiante. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro da Bíblia. No capítulo 13, nós vamos ler os versículos 31 a 33, que também nos dão um exemplo de visão distorcida. Números 13, 31, está falando sobre os espias que foram ver a terra de Canaã. Então, 10 deles, ao voltarem, falaram ao povo. Está escrito assim, porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí a visão distorcida. Esses espias foram homens escolhidos por Deus para entrarem primeiro na terra de Canaã. Olha que honra, que privilégio. E a Bíblia diz, no começo deste capítulo, que eles eram príncipes sobre o povo. Olha só, eles eram príncipes, mas eles disseram, nós somos gafanhotos. Meu Deus, olha a visão distorcida. Deus diz que você é um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor. Não se considere um gafanhoto ou uma gafanhota, né? Não! Você é um príncipe ou uma princesa de Deus. Aqueles homens eram homens especiais, escolhidos, mas eles disseram, éramos aos nossos olhos, olha aí a visão distorcida, como gafanhotos. Portanto, essa visão distorcida é uma mentalidade errada, é uma forma errada de interpretar a realidade, é uma forma errada de você construir a sua autoimagem. E você não pode aceitar isso em nome de Jesus. Nunca diga, eu sou burro, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. Diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não abra a sua boca para falar mal de você mesmo, a não ser que seja para confessar o seu pecado diante de Deus. Mas não para se depreciar. Para com isso, em nome de Jesus. Para com isso. Mas qual foi a visão de Josué e Caleb? Eles disseram, certamente nós podemos entrar nessa terra e derrotar esses gigantes, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Assim Ele está com você também.
Não permita essa visão distorcida a respeito de você mesmo. Agora vamos a outro exemplo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos lá. Você nunca leu tanto a Bíblia numa vigília, como você vai ler hoje. Mateus 25, versículo 24 e 25. Esse texto fala sobre a parábola dos talentos. O Senhor entregou os talentos aos seus servos, como vocês já sabem, 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. E viajou para uma terra distante. Depois de muito tempo ele voltou e pediu contas aos seus servos, e os servos vieram apresentando o resultado do trabalho. E o versículo 24 diz: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aí nós temos uma visão distorcida a respeito do próprio Deus. O servo, ele diz que conhece o Senhor, mas de fato ele não conhece. E ele acusa o Senhor, e ele diz: Senhor, eu te conheço, eu sei que tu és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Como é a sua visão a respeito de Deus? Como é? Será uma visão distorcida? Tem pessoa que acha que Deus, ele é mau, que Deus, ele está restringindo a sua liberdade, que ele está te proibindo de tudo. Essa é uma visão distorcida sobre Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai Celestial. Ele te ama, e por isso Ele quer te salvar, por isso Ele quer te libertar. Agora, existe uma outra visão distorcida a respeito de Deus, pela qual as pessoas pensam assim: Deus é amor, então Ele vai aceitar tudo que eu fizer e Ele vai me salvar de qualquer jeito. É mentira! Deus é amor, sim, mas Ele é justiça também. Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça como você está. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a visão correta sobre Deus. Eu queria falar sobre mais um exemplo, Romanos capítulo 7. Vamos lá. O texto de Romanos capítulo 7 fala sobre o apóstolo Paulo, e ele está aqui fazendo uma reflexão sobre um período muito difícil pelo qual ele passou, e ele tinha uma visão distorcida a respeito de algumas coisas. Romanos 7, versículo 10, diz assim: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha a visão distorcida no versículo 10. O mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. Olha que distorção terrível. Olha que inversão completa. Paulo, ao ver os mandamentos de Deus, ele tinha uma visão errada sobre os mandamentos. Então, os mandamentos, você pode talvez imaginar que eles sirvam apenas para te proibir de fazer uma série de coisas, mas na realidade, eles existem para te proteger. Os mandamentos de Deus, eles são como uma cerca à beira do abismo, para que você não caia. Então Paulo tinha essa visão distorcida a respeito da lei de Deus, mas o que aconteceu? Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. E a vida de Paulo mudou completamente. Paulo aprendeu
o que de fato era a lei e os mandamentos. E por isso ele conclui no versículo 12: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A visão de Paulo foi corrigida pelo Senhor. Quero te mostrar mais um exemplo. Romanos capítulo 13. Vamos lá, você disse que estava animado, né? Então vamos lá. Você já achou Romanos 13? Eu ainda não achei, não, espera aí. Agora sim, Romanos 13, versículo 1 até o versículo 4. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Veja bem, a visão que você tem da autoridade, ela depende muito do que você faz. Depende muito das suas próprias atitudes. Então, tem pessoas que acham que a polícia é ruim, que a polícia está errada. Olha, misericórdia, se alguém pensa que a polícia é ruim, que a polícia está errada, quem está errado é esse indivíduo. É uma visão distorcida a respeito das autoridades. O mesmo pode acontecer em relação à liderança. Você pode ter uma visão negativa sobre todo tipo de liderança. E você pode se tornar um opositor diante de qualquer liderança, inclusive dos seus pais dentro da sua casa, por causa de uma visão distorcida. Por exemplo, a luz. A luz é boa ou má? Mas quando alguém acende a luz no seu quarto quando você está dormindo, hein? Quem tem alguém em casa que faz isso? Deixa eu ver. Nossa, achei que era só na minha casa. Misericórdia. Está vendo que depende da situação? Olha, imagina se você está fazendo uma coisa errada e alguém chega e acende um holofote em cima de você. Assim é a palavra de Deus sobre nós. Agora, por quê? Por que nós temos às vezes visão distorcida da realidade, ou a respeito de Deus, ou a respeito das autoridades, ou a respeito de nós mesmos? Por quê? Pode ser por causa de influências externas. Você vê o caso de Eva ali no Jardim do Éden. Por que ela adquiriu aquela visão distorcida sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ela ouviu a serpente. Quem é que você tem ouvido? Quem é que você está seguindo nas redes sociais? Quem são os influencers que influenciam a sua vida? Quem? Eles vão te ajudar a formar uma visão a respeito da vida, a respeito da realidade, talvez a respeito de você mesmo, a respeito de Deus, a respeito dos seus pais, da sua família e de tudo mais. Então, cuidado com quem você ouve. A visão distorcida, ela pode também ser resultado de quê? Das opiniões pessoais. Quando você deixa a palavra de Deus e adota apenas as suas próprias opiniões. É interessante que ali em Romanos 7, olha só o verbo que está ali. Paulo falou assim: o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. Olha o achismo aí em Romanos 7:10. Talvez você ache um monte de coisa.
e você pensa que o que você acha está certo. Você pensa que a sua opinião é a conclusão final para todas as coisas. Mas Paulo não ficou no achismo, ele aprendeu a vontade de Deus. Então cuidado, muitas vezes a nossa visão distorcida, ela é resultado dos nossos desejos e dos nossos interesses. Eu penso dessa forma porque eu quero que seja assim e pronto. Misericórdia. Agora essa visão, ela afeta a nossa vida de várias maneiras. Por exemplo, você pode achar que os seus amigos são mais legais do que os seus pais. Que o que os seus amigos falam é que está certo, mas o que os seus pais falam está errado. Porque os pais são velhos, são caretas, são antiquados. Isso é uma visão distorcida. Cuidado! Cuidado com isso, em nome de Jesus. Você que procura um relacionamento, você pode ser afetado por uma visão distorcida. Imagina, a moça está querendo namorar. Então ela está procurando um rapaz que seja bonito, alto, forte, rico, inteligente. Eu estou achando que não existe não. É difícil, né? Se o cara é inteligente, ele de repente não vai ser bonito. Se ele for bonito, de repente ele não vai ser inteligente. É difícil de encontrar tudo isso. Olha só. Está errado você querer uma pessoa com essas características? Não, não está errado. Errado é você achar que essas coisas são prioritárias. Errado é você esquecer de buscar um rapaz que seja um servo de Deus. Então, aí que está a visão distorcida. Você até procura coisas certas, mas você esquece das coisas principais. Cuidado. E poderíamos falar também sobre as moças, mas nós vamos deixar para outro dia. Agora, qual o problema de você ter uma visão distorcida, uma mentalidade errada, ideias indevidas, incorretas sobre a realidade, sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o seu próximo? O que vai acontecer? Essa visão distorcida, ela vai afetar as suas escolhas e as suas ações. O que nós lemos lá em Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, e o seu fruto desejável para dar entendimento. E o que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, a visão que nós temos vai afetar diretamente as nossas ações. Então veja como isso é perigoso. Como é perigoso. E o servo lá da parábola dos talentos, ele disse o quê? Eu te conheço, Senhor. Sei que o Senhor é homem duro, e ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, enterrei o talento que o Senhor me deu. Olha, a ação derivada de uma visão incorreta. Agora, depois das ações, vem as consequências. Então precisamos tomar muito cuidado. Depois das ações, vem as consequências. E o que nós precisamos, para concluir, precisamos que a nossa visão seja corrigida. Amém?
Precisamos que a nossa visão seja corrigida, assim como para a visão natural. Existem exercícios para correção. Não sei se você sabe, mas existem exercícios que melhoram a sua visão sem necessidade de remédio, de óculos, de cirurgia. A visão espiritual também, nós temos uma correção para ela, porque nós servimos aquele mesmo Jesus que curou os cegos. Aleluia! Ele deu vista aos cegos. O que ele não pode fazer pelo míope, não é? Isso. Que maravilha. E eu ainda quero ler mais um texto sobre a cura de um cego em Marcos capítulo 8. Você achou que eu tinha terminado, né? Marcos capítulo 8. Olha só. Versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Olha a visão distorcida. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Aleluia. Talvez você já foi curado, você se converteu, você aceitou Jesus, os seus olhos foram abertos, e você não é cego mais. Mas talvez você ainda tenha uma visão distorcida. Ele via os homens como árvores que andam. Olha o tanto que nós precisamos de mais um toque de Jesus. Nunca é demais, mais um toque de Jesus. Por isso nós estamos aqui nesta madrugada, para que a sua visão seja corrigida sobre todas as coisas. Você precisa de um toque de Jesus, e você precisa de conhecer a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Assim como Eva pecou porque desprezou o que Deus tinha falado, muitas vezes nós pecamos porque desprezamos o que Deus falou na sua palavra. Então vamos voltar para a Bíblia. Leia a sua Bíblia. A Bíblia está tão fácil aí nos nossos celulares. E se você tiver preguiça de ler a Bíblia, sabe o que você faz? Pergunte lá no chat GPT o que a Bíblia diz sobre o assunto tal. Sabia que funciona? Pergunte lá o que a Bíblia diz sobre santidade. O chat GPT, ele de repente faz de conta que é um pastor e ele vai te ensinar sobre santidade. Não vai precisar disso, né? Porque você vai ler a sua Bíblia, amém? E quando Jesus voltar, muitos terão uma visão distorcida sobre a vinda dele. A vinda de Jesus, agora eu encerro. A vinda de Jesus é boa ou má? Mas para muitos ela será terrível. É como alguém dizer assim: a polícia chegou! Calma, gente, é só uma ilustração. A polícia chegou. Para alguns será um refrigério, para outros será o terror. Não é isso? Não é isso? Para os reféns será uma alegria, mas para os criminosos será um terror. Assim é a vinda de Jesus Cristo. Depende do lado que você está, para você ter uma ideia boa ou ruim sobre a vinda de Jesus. Então nós vamos ficar de pé agora, vamos orar. O Senhor Jesus, algumas vezes em que Ele curou os cegos, Ele perguntou àqueles cegos. Ele nem sempre fez isso, mas algumas vezes sim. Ele perguntou ao cego:
que queres que eu te faça? Já pensou? Jesus perguntar isso para o cego, e o cego falar, eu quero a casa própria. Né? Ou o cego dizer, eu quero um carro novo. Quem sabe, né, as suas orações estão assim, você está pedindo, mas não exatamente o que você precisa. Então, vamos orar, vamos pedir, Senhor, eu quero ver claramente, eu quero ver como o Senhor vê. Feche os seus olhos, nós vamos orar.